Olá, pessoal! Continuando aqui nossa aula de Química, agora a gente vai falar sobre fórmulas das substâncias. Só se atentem um pouquinho aqui a essas duas representações. Primeiro vamos aprender a diferenciar qual é a diferença desse 2, que ele aparece aqui na frente, e esse 2 que aparece pequenininho aqui do lado do elemento, né, do símbolo do elemento. Esse 2 que aparece aqui grande, primeiro nome, né? Esse 2 aqui, como a gente viu na aula passada, não vai dar pra... tá aqui pra cima. Ele é chamado de coeficiente, certo? Esse 2 pequenininho, que fica aqui do lado, ele é chamado índice. Qual é a diferença de um para o outro? O coeficiente, ele indica a quantidade de átomos, ou ele pode indicar também a quantidade de moléculas, né? Quando eu falo aqui que eu tenho 2 átomos de hidrogênio, é como se eu tivesse aqui a representação nessas duas bolinhas, certo? Cada uma das bolinhas vai representar um átomo de hidrogênio. Esses átomos, eles estão separados, certo? Eu estou falando de 2 átomos, um que está para um lado, um que está para o outro. Quando eu olho aqui do outro lado, no índice, esse 2 aqui, ele já está me indicando que eu estou falando de uma molécula, certo? Aqui eu tenho uma molécula formada por 2 átomos de hidrogênio. Nesse caso aqui, os 2 átomos, eles estão ligados, eles estão juntos, certo? Pode ser um pouquinho difícil de entender agora, mas vamos observar aqui no caso de uma molécula, de duas moléculas de água. Vamos olhar aqui primeiro. Uma molécula de água, né, a gente lembrando lá da fórmula da água, H2O, a gente sabe que a molécula de água vai ser formada por uma molécula de oxigênio, uma só, e 2 aqui de hidrogênios ligadas a ela, aqui embaixo, certo? Aqui tem o oxigênio, aqui tem as 2 de hidrogênio. Lembrando o seguinte, que quando for só uma, o 1 que era para vir aqui, ele não necessariamente precisa aparecer. Ele só é obrigatório aparecer de 2 em diante, certo? Então, eu tenho aqui um átomo de oxigênio, 2 átomos de hidrogênio. Como eu só tenho uma molécula, o índice que deveria aparecer aqui é 1, certo? Porque está indicando que existe só uma molécula. Quando eu passo para cá, aí eu tenho 2 moléculas de água, né? Então, aqui é 2 vezes. Logo, eu tenho isso, certo? Eu tenho aqui a primeira molécula, eu tenho aqui a segunda molécula, certo? Então, esse 2 aqui, ele está me indicando que existem 2 moléculas de água, certo? Primeira, segunda. Então, eu tenho 2 moléculas iguais. Esse 2 aqui, se a gente não observar o coeficiente, esse 2, ele está indicando aquela mesma coisa, essa mesma coisa aqui, né? Eu tenho 2 átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio, certo? Olhem de novo. Dúvidas vocês podem colocar nos comentários, ok? Tchau, até mais.